Bem-vindos a uma taça de vinho com o Beato. Beato, no caso eu, que estou aqui com minha super amiga Bel Coelho. Bel Coelho, que tem uma trajetória muito importante, muito bacana em relação ao mundo da gastronomia. E eu acompanhei isso, né, Bel? Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. A gente ótimo. já Obrigada pelo convite. Muita coisa juntos já, de eventos juntos. Mas eu queria agora que você, então, conversasse comigo um pouquinho sobre seu restaurante, o tipo de restaurante que é uma coisa nova. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu cheguei nesse formato atual, que é o clandestino, que eu abro uma semana por mês só. O restante do mês eu faço eventos e outras coisas relacionadas ao meu trabalho. E cuido dos meninos também, dos meus filhos. Mas eu cheguei nesse formato de uma forma totalmente espontânea e orgânica. Eu fechei um restaurante, eu fali basicamente. Não que eu fali, mas... Não é fácil, Não né? é nada fácil. Temos... Não era sustentável, financeiramente não acontecia. E aí eu queria continuar cozinhando, comecei a gravar o Receita de Viagem. Sabia que eu precisava de uma cozinha, mas eu não queria ter os custos de um restaurante tradicional. E suas fontes de pesquisa? Brasil. Brasil. Quer falar um pouquinho do Brasil? Quero. Dessa imensidão de... É um processo, né? A gente também precisa valorizar o pequeno produtor para ele poder melhorar o produto dele. Existe uma diversidade de biomas, mas não ainda a diversidade de produtos em cada lugar. Existe também, só que... Mas não difundido. Foi desmatado demais, as pessoas não ganham dinheiro, às vezes, com baru, por exemplo. Não se dá valor. Não se dá valor, a gente não consome. Difícil chegar nos lugares. Exato, então o cara não tem interesse nem em produzir e nem em melhorar, porque melhoramento genético pode acontecer sem interferências negativas, né? Que tem melhoramentos genéticos que podem piorar o sabor, ou enfim, ou os transgênicos, por exemplo. Não existe valorização, não só dos cozinheiros, mas como do público em geral, de consumir. Mas a gente tem coisas sensacionais. Frutas são incomparáveis, castanhas, sementes, peixes de água doce, só que não é difundido. Não é difundido. A gente come o que o europeu come e a gente aprendeu a produzir isso e não é um morango na França e um morango aqui. É uma piada, né? Mas é isso. Mas aí a gente tem uma pitanga, tem uma grumichama, tem a jabuticaba, que são frutas maravilhosas, né? No Brasil, teve essa agora... uma produtora de fungo porcini, né? Fungo porcini fresco, em Santa Catarina. Bom, todos os restaurantes trabalham com o mesmo fungo porcini, então não tem, parece que ainda gatinha em relação a mais gente fazendo em lugares diversos para que haja um restaurante baseado nesses lugares, nessas... Sim. Não, eu acredito que sim, eu acho que a gente precisa começar, a gente já começou a valorização do produto nacional, independente de ser nativo ou não. Tem coisas que não são nativas e que dão bem aqui, como manga, coco, algumas bananas. Porque parecem muito brasileiros, mas são de fora e se dão muito bem aqui. Eu acho que é um processo de valorização, não só dos chefes e do público em geral, mas do governo de dar subsídio para pequenos produtores e agricultura familiar. Já existe alguns programas, mas precisa melhorar, né? Enfim... É necessário, assim, na França, os pequenos produtores, eles são totalmente subsidiados. No Peru. Peru, não é só isso, até a publicidade que se faz no Peru em relação a isso, né? Eu saí uma vez de uma viagem de lá, eu entro na livraria do aeroporto, assim, o livro do ano, era um livro de gastronomia peruana, era o livro do ano lá, enfim. E tem uma questão histórica ali diferente, assim, né? Eles são muito apaixonados pela própria culinária e com toda razão, ela é muito rica. E aqui tem não sei o que aconteceu, um elo que se perdeu, assim. Mas eu acho que existiu, eu acho que a gente tem potencial, não é possível, né? Que num país como o Brasil, com a riqueza. É curioso, mas assim, a gente fica muito nos grandes centros, você repara exato. isso, né?
E assim, é isso, eu tenho a ver com o pequeno produtor e com a agricultura familiar, porque a gente tem grandes produtores, e eu não sou contra o agronegócio, acho que a gente não tem como... Eu não faço apologia a só os pequenos produtores, claro, e a gente quebra o país. Praticamente impossível. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando só de balancear, sabe? Da gente ter um pouquinho mais de... Uma reforma agrária seria necessária. Bom, mas agora eu queria falar sobre as suas andanças. O que o seu programa trouxe. Quantos episódios você já teve do programa? Foram 20 episódios. Receitas de viagem? Foram 20 episódios que eu gravei num ano só, em 7 meses. Brasil inteiro, praticamente, dos Pampas Gaúchos até a Amazônia. E foi um marco, assim, na minha vida profissional e pessoal também. As duas coisas, caminho, imagino. Eu mudei a minha... Primeiro foi uma grande inspiração gastronômica, né? A maneira como eu enxergava as minhas criações e como eu criava os pratos, principalmente de inspiração brasileira. Foi muito rico, foi muito rico. Eu quero fazer tudo de novo, ainda tem um monte de coisa para conhecer e para ver. Mas o mais interessante são as histórias, óbvio, os produtos, os lugares e tal, mas as histórias, as pessoas. Também é muito rico, o brasileiro também é amável, foi muito importante, assim, para mim. Mas você sabe que a história, quando a gente usa o termo terroir, né, pro vinho, e muitas pessoas acham, bom, terroir é a conjunção você leva em conta 2 fatores que são clima e solo. Sim. E às vezes encosta, tem essas coisas assim, mas que faz parte dessa história geográfica. Claro. Mas para muitos, e para mim isso é muito verdadeiro, a cultura, sim, o modo de vida, sim, todas as histórias que você está tendo faz parte do terroir. Isso faz parte, porque é a maneira como que vai ser elaborada a cozinha, o vinho, no caso do vinho, a cachaça, no caso do Brasil, onde todo mundo faz a cachaça. E como isso reflete na estética do povo daquela região, né? Se você pega o sertanejo ou alguém que mora na floresta, a pele reflete, a maneira como fala, a maneira como cozinha. Se é mais extrovertido, menos, né? Na floresta, né? Os índios são mais... Acho que isso se reflete na comida que faz, é isso? Sem dúvida. Quantos estados você visitou? Acho que uns 22, sei lá. Quase todos, quase todos. Quase todos. Mas ainda falta, eu quero muito ir para o Acre, por exemplo. E coisas surpreendentes sempre, né? Sempre. Ficar 4 dias numa tribo indígena, onde ninguém fala português, já é... Imagino. Já é uma loucura, assim, Eu já achei uma loucura uma vez que eu fui para Jorrinhos, em que tinham aqueles varais de carne seca pendurado, você ia lá, escolhe um pedaço de carne no varal, eles assam na hora. Isso é algo que, como você está dizendo, de sobrevivência mesmo, de costumes, pouca coisa tem naquele lugar, creio, não é tão fácil, porque é muito árido. Mas já surpreende isso, você numa pracinha onde está tudo no varal, para escolher seu pedaço. Mas então, só respondendo a sua pergunta do início, assim, a gente está num processo de melhora também dos nossos produtos, nativos ou não. Eu acho que a gente tem um potencial maravilhoso. Eu sou apaixonada pelos produtos da nossa terra, assim. E vamos falar de bebida. Sim. As bebidas, dessas áreas que você visitou. Cachaça tem em todo canto, né? Cachaça tem em todo canto. E você gosta de cachaça, que eu sei. Gosto. Assim, dos alcoólicos, acho que o mais... Quase todo mundo faz cachaça, é isso, sim, né? Nos lugares que você vai. Sim. E todo mundo tem a sua melhor cachaça. Aquela velha história, né? Mas olha, uma vez eu fui num produtor muito simples de baru. Produtor não, porque nem produz, o baru você colhe, né? E fui tomar um café depois de colher e tomei um café maravilhoso. Mas você voltaria para os mesmos lugares para assim procurar, por exemplo, pratos diferentes. Você foca um prato, é isso, por exemplo? Eu quero saber sobre o barreado. A ideia do programa original era sobre produto, era em cima do produto. Mas aí, quem realmente encomendou esse programa foi a França. Um canal francês chamado Arte. E aí eles pediram para que fosse por região e tema, e não necessariamente o produto. O lado cultural geral. Era um programa para ser passado antes da Copa.
na França, então tinha um outro enfoque. Bom, mas nessas viagens eu vejo que tá cheio de musiquinhas e tal. Você tem influência nessas musiquinhas, vão pensar em você, porque você é louca por música, como eu sei. Como eu vi, né, no post do seu filho, até o seu filho já pegou essa... Sim, já foi vacinado por essa paixão nossa por música. Casada com músico também, né? Então, lá em casa, comida e música são o tema, assim, é o que a gente vive, assim. Mas, infelizmente, eu não tive influências, não pude fazer. E o Rica faz, meu marido faz trilha sonora, mas ele não fez do programa, infelizmente. Mas música, eu tenho a minha trilha sonora da minha vida, né? E eu escolho as músicas do Clandestino. Eu faço playlist do Clandestino. Sempre. Cada menu eu faço um playlist. Isso é importante. E o que você está pensando no próximo menu? Já pode divulgar assim, pra gente? Já posso divulgar. O próximo menu não tem inspiração brasileira. Tem mais a ver com a minha descendência, que é portuguesa. Meus avós e meu pai, portugueses. E eu comi muita comida portuguesa. Tem a ver com quer dizer, o Brasil tem a ver com Portugal. Não, sim, mas é porque eu estou muito marcada pelos produtos nativos ultimamente. E aí eu dei uma guinada radical, assim. Eu sempre quis fazer esse menu. Eu comia muitos pratos portugueses em casa, na infância. Tem mais a ver até com a memória afetiva mesmo, do que os outros, se for pensar. E aí agora me deu vontade, vou fazer esse... E preciso pensar num playlist, preciso da sua ajuda, inclusive. Poxa, vamos sim. Vamos pensar. Bom, agora eu vou fazer uma pausa aqui no nosso papo. Eu estou com a Bel Coelho, chefe de cozinha, apresentadora de programa de comida das mais saborosas. Daqui a pouco a gente volta, então, aqui com mais bate-papo com a Bel, no Uma Taça de Vinho com o Beato.